Queridos, vamos entrar na palavra dessa noite. Eu tenho falado sobre adoração, então é algo que Deus colocou no meu coração. E queridos, como tem sido importante falar sobre esse tema, adoração. A palavra de Deus diz lá em João 4:24, Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Então, queridos, o que nós estamos falando aqui? De um padrão estabelecido por Deus, o qual eu e você precisamos seguir para que nós possamos adorar a Deus, amém? Lembrando que essas ministrações, elas são inspiradas num livro que eu li do apóstolo Rina e edificou demais a minha vida. E eu entendi da parte do Senhor em compartilhar com a igreja, porque realmente, queridos, foi algo muito especial e tem me dado uma nova direção, um novo rumo a respeito da adoração. Então, queridos, a palavra diz em João 4:23 que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai procura, amém? Queridos, o Pai procura, amém? Ele encontrou nessa igreja, amém? Quem são esses adoradores? Glória a Deus, somos nós, amém, queridos? Nós somos aqueles adoradores que o Pai procura e o Pai achou, amém? Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia! Imagine a alegria de Deus olhando para cá, para Rio Branco do Sul, como eu disse na quinta-feira, Ele direcionando os olhos dele para cá e vendo assim: nossa, achei uma galera de adoradores, encontrei os caras. Olha para essa pessoa que está ao teu lado. Diga para ela, é você. É você é esse adorador. Deus está te procurando e te achou, amém, queridos? Glória a Deus. E o tema da palavra dessa noite é a glória. A glória. Quem quer ver a glória de Deus? Você está preparado para a glória de Deus, irmão? Oi, que medo, né? Vamos orar então, queridos, para entrar na palavra? Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, no nome de Jesus Cristo, para estar aqui, para te adorar, para te louvar, para glorificar o teu santo nome. Peço ajuda a ti, Pai, para que essa palavra ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a liberou, em nome de Jesus Cristo, que eu não venha atrapalhar a tua vontade. Declara a minha dependência de ti, dou liberdade ao teu Espírito para falar aos nossos corações, para ministrar o coração de cada filho teu. Por isso, Pai, eu repreendo toda a retaliação do inferno contra as nossas mentes, o nosso coração, e declaro uma igreja de adoradores, uma igreja que te adora em espírito e em verdade, para a honra e glória do teu santo nome, amém. Pode aplaudir mais uma vez o Senhor, porque Ele merece, queridos, Ele é digno, aleluia. E eu quero começar lendo Êxodo 33, versículo 12 ao 23. É um texto longo, queridos, mas preste atenção e nós vamos navegar por ele um pouquinho, tá? A palavra diz assim: disse Moisés ao Senhor. O que nós temos aqui? Moisés falando a Deus: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: aqui um lugar perto de mim,
onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Até aqui. Consegue baixar um pouquinho? Só tirar um pouquinho o som. Queridos, preste atenção. Moisés disse a Deus: sem a sua presença a gente não vai. Ele se coloca diante do Senhor e fala assim: se o Senhor não for, eu não vou. Amados, por quê? Porque Moisés sabia o que significa estar na presença do Senhor. E o que significa estar na presença do Senhor? Provisão, segurança, experiências. Sem a presença do Senhor, os israelitas eram frágeis. Eles estavam reduzidos a nada. Eles seriam consumidos pelos seus inimigos, se o Senhor nos acompanhasse. E Moisés, ele tinha consciência disso. Ele sabia que ele estava inserido numa terra inimiga. Ele era peregrino naquela terra e Deus precisava estar com ele para que ele pudesse seguir, para que ele pudesse ir à frente. Mas Deus diz a ele: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Queridos, isso era algo específico para Moisés. Ele está falando: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Ele está falando para Moisés. Podemos ver essas condições na vida de todos aqueles que andaram na presença de Deus. Todos os homens que andaram na presença de Deus, eles viveram experiências únicas. Abraão, Gideão, Josué, Isaías, Pedro, João, enfim, queridos, Paulo. Todos aqueles que estiveram na presença de Deus. E nos dias de hoje, é nós que precisamos estar na presença de Deus. Então, queridos, Deus nos dá condições, nos dá o direito de estar à presença dEle nos dias de hoje também, assim como esses homens que nós estamos falando estavam na presença de Deus. Então, queridos, a presença de Deus, ela nos guia, ela abre portas, ela derruba obstáculos, derrete corações, ela nos transforma. E olha só, há uma condição. Qual condição? A busca constante por Ele, em humildade. Essa é a condição. Quem quer a presença do Senhor aqui? A palavra é: busque-o em humildade. Essa é a direção, queridos. É simples a instrução, mas é difícil de ser executada. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amados, nossa maior preocupação deve ser seguir buscando a Deus, a fim de termos a sua presença. A prioridade das nossas vidas deve ser buscar a Deus. Queridos, e aqui tem um alerta. Uma pessoa introduzida no pecado, ela não desfruta a mesma presença de Deus do que uma pessoa que vive em santidade. Não é que Deus não olhe, queridos. Não é que Deus não tenha amor, não tenha compaixão, não tenha misericórdia, não tenha graça. Mas uma pessoa inserida no pecado, ela não vive a mesma experiência da presença de Deus de que uma pessoa que vive em santidade. Vocês estão aqui, queridos? Para Deus estar conosco, não podemos viver segundo a carne, mas precisamos viver em espírito e verdade, porque são esses que Deus está buscando, os que adoram em espírito e em verdade. E amados, na época de Moisés, a presença de Deus, ela se manifestava no meio de uma nuvem, no meio da fumaça. E hoje, como que se manifesta a presença do Senhor? No meio das orações. Quer ver a glória de Deus, querido? Começa a orar. Começa a orar. Dobra teu joelho e começa a orar. Começa a orar, começa a orar e começa a clamar pela presença de Deus. Essa glória se revela por meio do seu amor, por sua bondade, misericórdia e compaixão. Queridos, Moisés queria a glória de Deus, porque ela
o ajudava em suas lutas, além de lhe oferecer esperança. Eu e você, nós precisamos da glória para nos ajudar em nossas lutas contra o pecado. É um pouco do que eu falo no livro, queridos. Sem Jesus Cristo, sem a presença de Deus, dificilmente você consegue vencer. Dificilmente você consegue dizer não, queridos, para aquelas circunstâncias, aquelas situações que geralmente nos... ao diabo, para você ficar de pé. Hoje, se você buscar Jesus, você verá a glória de Deus. Então, amados, não busque bênçãos, busque presença. A presença te abençoa. Nós nos movemos de uma maneira errada, porque nós estamos atrás das bênçãos de Deus, ao invés de estar atrás da presença de Deus. O dia que nós buscarmos a presença de Deus, você vai entender, queridos, que a presença te abençoa. Nós queremos que Deus transforme o mundo. No entanto, amados, Ele não fará isso antes de te transformar. Ele começa a transformar você, para que então você possa transformar o meio onde você vive. E consequentemente, queridos, isso vai criando uma proporção de tocar o mundo. Mas começa contigo, começa em mim, começa em você. É algo único, somos embaixadores de Cristo. E como os embaixadores do Senhor, o sucesso, amados, do nosso trabalho depende da nossa comunhão com o Senhor, com aquele que nos enviou. Não tem como eu ser um embaixador do Senhor, um embaixador de Cristo, que diz: se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não conheço Deus. Eu preciso dessa comunhão para entender a vontade de Deus. Eu preciso dessa comunhão para ter direção da parte de Deus. A Bíblia fala que quando a nuvem subia, eles paravam. Quando ela subia, eles andavam. Quando ela descia, eles paravam. Então a presença de Deus, queridos, vai te instruir a hora de andar, a hora de parar, a hora do sim, a hora do não. Mas você precisa desse relacionamento. Sem uma busca, sem uma intensidade nesse relacionamento, nós somos vulneráveis. Nós somos aqueles que vai conforme o vento sopra. Nós estamos à deriva, no marzão, queridos. Para onde o vento soprar é para onde nós estamos indo. Mateus 6:33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amados, o reino, o evangelho, ou melhor, o verdadeiro evangelho, ele nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele fala assim: busque primeiro o reino de Deus. Em consequência dessa busca, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que nós fazemos? Nós invertemos. Nós damos prioridade para as coisas, para as circunstâncias, para as situações, e buscamos Deus quando dá. Nós estamos na força do nosso braço, queridos. E quando nós estamos na força dos nossos braços, nós cansamos facilmente. Nós frustramos, nós magoamos, nós abandonamos, nós desistimos, irmãos. Agora, quando nós estamos na presença dEle, queridos, você vê que as coisas fluem. Indiferente de circunstância, indiferente da situação, indiferente do dia mal, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, amados, essa é a diferença entre procurar as mãos e a face de Deus. Se você procura as mãos de Deus, você não conhecerá a face de Deus. E se você procura a face de Deus, as mãos de Deus estendem para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, queridos. Aí você vai ver as mãos de Deus sobre você. Jesus fala sobre essa igreja que não adorava em espírito e verdade. Jesus já dizia sobre essa igreja. Ele falava: ei, Apocalipse 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho:
compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para você poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Olha a instrução que Jesus Cristo traz para uma igreja, queridos, que acreditava ter tudo. Que acreditava ter todas as coisas. Tudo que a gente precisa a gente conseguiu. As coisas que eu necessito para viver eu tenho. Mas Cristo está olhando para essa igreja e está falando assim: vocês só são mornos. E morno significa, queridos, sem relação. Significa, queridos, morno. Morno. Amados, não sei vocês, mas quem gosta de café aqui? Quem gosta de café frio? Quem gosta de café quente? Quem gosta de café morno? É assim. Café morno você pega e joga fora. Por quê? Porque está morno. Porque é ruim. Assim é Jesus quando olha a igreja morna. Uma igreja que não busca, uma igreja que não ora, uma igreja que não intensifica esse relacionamento, que não quebranta o coração. Queridos, as chances dessa igreja obter o favor de Deus, elas estavam condicionadas ao arrependimento, ao se humilhar e descer novamente à olaria do Senhor. O oleiro irá mudar novamente o vaso. Então, queridos, o que ela está instruindo? Assim: ei, se arrependa e volte para a olaria. Por que para a olaria? Porque o oleiro, queridos, ele precisa quebrar o vaso e precisa moldar o vaso novamente. Queridos, um vaso com trinca, ele não serve para pôr o óleo do Senhor. Ele precisa ser moído, precisa ser quebrado e preparado novamente. Se nos submetermos ao toque do oleiro, ele refará o nosso vaso quantas vezes forem necessárias. Precisar quebrar de novo, ele quebra e faz quantas vezes for necessárias. Então o que ele está falando aqui? Se arrependam. Se arrependam de não me buscar. Se arrependam de não querer esse relacionamento. Se arrependam de não dar prioridade para aquilo que é importante. Esse relacionamento com Deus, é isso que ele está falando. Da mesma forma que ele transformou, queridos, pescadores em cultos, em homens revolucionários. Ele pegou cobradores de impostos, de má fama, e transformou em avivalistas destemidos. Ele transformará você em vaso para a sua honra e sua glória. Queridos, aí a gente olha para cá, olha para o nosso histórico, olha para o seu histórico, olha para o teu currículo. Preste atenção no teu currículo. Queridos, só Jesus para enxergar a gente. Só Jesus para olhar para cá e falar assim: eu vejo um vaso. Você consegue entender isso, queridos? Consegue entender o lugar onde você estava e aonde Deus quer te colocar? Consegue ter esse discernimento, que assim como Deus pegou esses pescadores, queridos, incultos e transformou os caras, em revolucionários, Deus quer pegar, queridos, as pessoas indignas, as pessoas descartadas por uma sociedade, as pessoas que ninguém dá crédito, as pessoas que estavam aí fumando, bebendo, cheirando, enfim, que eles estavam com suas vidas destruídas, e transformar em grandes avivalistas. Esse é você, é aquele que Deus quer transformar, queridos. Deus está transformando você num verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito, adora em verdade. Somos nós, essa igreja, queridos. É isso que Deus está fazendo nesse tempo. E aqueles que se permitirem, queridos, você vai viver coisas maravilhosas na presença de Deus. Escreva o que eu estou falando. Queridos, nós estamos na expectativa de um avivamento, amém? Um avivamento que o Senhor irá trazer sobre a igreja brasileira. Nós temos ouvido isso através de boca de profetas. É uma profecia atrás da outra. Nação brasileira, vocês são o próximo povo que vai viver a experiência do avivamento. Queridos, mas a condição para todo o avivamento, ele não mudou. E a palavra nos instrui:
que eu preciso para ser avivado? O que eu preciso para ser avivado? E esses dias, queridos, eu falei aqui na igreja, amados, avivamento é para crente, amém, queridos? Porque avivamento é para aquela pessoa que conhece Jesus Cristo e por algum motivo está se permitindo ficar morno e ficar frio. Então ele precisa ser avivado para se tornar quente novamente, amém, queridos? As pessoas que não conhecem Cristo, elas estão mortas, então elas precisam de ressurreição, amém, queridos? Elas precisam ser resgatadas. Avivamento, queridos, é para aqueles que conhecem Jesus, é para mim, é para você. E nós temos, queridos, a direção, nós temos a condição, e a condição de um avivamento está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei, eu curarei a sua terra. Queridos, essa é a condição de um avivamento, amém, queridos? A falta do arrependimento, de humildade e distanciamento da presença do Senhor cega o entendimento, interrompe o fluxo de derramamento do Espírito de Deus sobre a vida de alguém. Então, queridos, o pecado te impede de receber algo da parte do Senhor. Por isso que para muitos existe um véu que os separa do Santíssimo Lugar. Queridos, mas quando não há mais o véu, vem um desejo ardente de ver a glória de Deus, de vê-lo face a face. Quando você entende que o véu foi rasgado, que já não existe mais um véu que se separa do Santíssimo Lugar, queridos, algo queima dentro do teu coração. Uma sede, uma fome insaciável que só pode ser suprida na presença de Deus. Só pode ser suprida, queridos, na presença daquele que veio para nos sarar, para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para nos fazer novas criaturas. Ei, amados, avivamento é a remoção do véu entre Deus e os homens. O que Deus deseja ter com seus filhos é a mesma comunhão que existia e foi perdida por Adão lá no Jardim do Éden. O que Deus deseja ter comigo e contigo, queridos, é essa comunhão aonde Ele desce todos os dias para ter experiências com você. Isso é o que Deus deseja de mim e de você. Por isso Ele está nos chamando, por isso Ele está falando: ei, Bola de Neve, Rio Branco do Sul, é chegada a hora aonde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. É chegada a hora onde os adoradores do Senhor se levantarão e adorarão em espírito e verdade. O Pai ama estar com os seus filhos, queridos. O Pai ama estar com você. O Pai ama estar contigo. Bola de Neve, Rio Branco do Sul. O Pai ama estar na sua presença. O Pai ama estar diante de você e deseja o mesmo da sua parte. Amados, quando nós voltamos para o episódio do Monte Sinai, quando Deus deu os mandamentos a Moisés, nós vemos que enquanto o povo estava preocupado em esculpir um bezerro de ouro para chamar de Deus, Moisés, ele estava subindo o monte para buscar a presença de Deus. O que nós temos aqui, queridos? Um povo idólatra olhando para um bezerro de ouro, olhando para algo para chamar de seu Deus, enquanto Moisés subiu o monte para ver a face de Deus. Cadê os Moisés aqui? Cadê aqueles que estão dispostos a subir? Quem lembra do culto passado? Deus está te chamando para subir. Não é para você ficar na base do monte, não é para você ficar no meio do caminho. Deus está te chamando para subir. Deus chamou você para ser como Moisés, para subir para a presença dEle, para receber algo da parte dEle. Não é para você ficar na base do monte, porque na base do monte você vai se corromper. Na base do monte você vai esculpir deuses para você. E Deus está te chamando a sair desse lugar. Queridos, a idolatria do povo representa a incredulidade, a carnalidade. O culto ao bezerro de ouro, que representava a Thor,
A Tora era uma deidade mais importante no Egito, amados. Era o nome de uma deusa do Egito. E era considerada a deusa do amor, da beleza, da música, da maternidade, da alegria, da dança. E costumava ser representada como uma vaca, uma mulher com cabeça de vaca. Essa era o Deus que eles faziam, queridos, para ficar idolatrando. Era como Samiramis, a deusa da Babilônia. É a mesma deusa. Queridos, e o culto a essa entidade envolvia promiscuidade, orgia, prostituição, pornografia e imoralidade. É assim que eles adoravam essa deusa. Agora me diz uma coisa: o povo chamado por Deus, resgatado por Deus, vivendo experiências maravilhosas na presença de Deus, viu o mar se abrir diante dos seus olhos, teve as suas necessidades supridas enquanto caminhavam no deserto até chegar à base do monte. Aí Deus fala para eles: sobem aqui. Pede para eles se santificarem, pede para eles se purificarem, e eles não o fizeram. Aí Deus fala assim: então agora vocês vão ficar e vocês não podem mais subir. Sabe qual que é a resposta do povo? Achar um Deus para eles adorarem. Foi isso que eles fizeram. Eles encontraram um Deus para eles adorarem, eles construíram um Deus para eles. Queridos, a misericórdia de Deus, ela não tem fim, amém? Não tem fim. E mesmo com esse episódio do bezerro, de um povo dando as costas para Deus, Deus disse que permitiria o povo ir até a terra prometida, mas dessa vez um anjo iria à frente deles. Uau, que legal, o anjo vai. A gente não entendeu. A gente não entendeu, queridos, porque quando a gente olha, nossa, que legal, Deus mandou seus anjos. Preste atenção, amados. Êxodo 33, 1, 6. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. O que Deus está falando aqui? Eu sou fiel à minha palavra. Vão para a terra onde mandam leite e mel. Eu cumpro a minha promessa, eu não quebro a minha aliança. Mas Deus diz no versículo seguinte: mas eu não irei contigo. Preste atenção no que Deus está falando. Deus chamou esse povo para um relacionamento, irmão. Deus falou assim: eu quero estar no meio de vocês. Vocês são para mim nação de profetas, nação de sacerdotes. Eu quero andar com vocês. Eu só peço a purificação, a santificação. Eu quero que vocês se consagrem a mim, que vocês me busquem. Aí o povo, querido, se rebela, vai lá, monta um Deus para eles, adoram, criam situações que desagradam o coração de Deus. Mas Deus é fiel na sua palavra, e Ele cumprirá a sua palavra. A única coisa, queridos, é que Deus fala: agora eu coloco o anjo aí para ir na frente de vocês, porque eu não vou mais. Deus é Deus, Ele é fiel. O problema é que nós afastamos a presença de Deus. O problema é que nós, pela nossa carnalidade, pelas nossas emoções, nós preferimos a presença do anjo do que a presença do próprio Senhor. Nós nos sentimos seguros na presença do anjo ao invés de estar na presença do Senhor. Aí ele diz: mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. O que Deus está falando assim? Ei, cara, vocês têm tendência a desonrar, a pecar, a se voltar contra aquilo que eu estou direcionando vocês. E eu não quero pôr minha mão sobre vocês. Então o anjo vai na frente. Ele vai cuidar. Porque vocês são um povo obstinado. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Então os enfeites que eles tinham para idolatrar, eles começaram a tirar. Isso significa que de uma forma ruim. E eles enxergaram que tinham desagradado a Deus. Eles enxergaram que o que eles estavam fazendo não era aquilo que honrava ao Senhor. Aí eles resolveram abrir mão. Eles renunciaram. Agora tirem seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês.
Deus fala assim: tire seus enfeites, tire tudo aquilo que vocês têm se consagrado. E eu vou ficar pensando aqui, o que eu vou fazer? Queridos, e algo que Deus me deu agora, nesse momento Deus me deu aquilo que Ele falou para Caim: não é certo que se procederes bens, eu estarei contigo? Não é certo que se arrepender, que se voltar a mim, as coisas irão bem contigo? Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de bondade, de amor. Então Deus olha para o nosso pecado, Ele olha para as nossas condições, para o nosso coração obstinado, e Ele fala: ei, não tem como eu estar aí, mas é certo que se procederes bem, eu voltarei. É certo que se consertar, se for lá para a 2 Crônicas 7,14, se arrepender dos seus pecados, orar e buscar a Deus, eu escutarei dos céus, eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra. Queridos, Moisés, ele queria a glória de Deus, e o Senhor disse a ele que nenhum homem poderia vê-lo e ainda viver. Tudo que Moisés queria era Deus. Preste atenção nisso. Deus falou para ele assim: ei, se você me ver, você vai morrer. E o que Deus responde? Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Ele falou: não, imagine, eu vou morrer. Ele não falou isso, queridos. Ele falou assim: mostra-me a tua glória. Queridos, desejar a Deus é a maior alegria que podemos lhe proporcionar. Deus se alegra quando vê que um filho o deseja mais do que qualquer outra coisa. Deus se alegra comigo, se alegra contigo quando vê que eu e você o buscamos mais do que qualquer outra coisa. Quando Ele se tornou prioridade, quando Ele recebe os nossos pensamentos, quando Ele recebe as nossas palavras, quando Ele recebe as nossas atitudes. Amados, Moisés compreendeu que era muito bom ter Deus por perto, mas muito melhor se Deus fosse com ele. É bom ter Deus por perto, queridos, mas é melhor Deus estar contigo. Ele queria a permanência do Senhor e não apenas uma visita. Quem quer a presença do Senhor? Aplaudo bem forte Ele então, queridos, glória a Deus. Amados, os israelitas, eles estavam ocupados demais, fazendo suas listas de pedidos, fazendo suas listas de reclamações, referente às suas necessidades físicas, suas necessidades pessoais, e o que a maioria faz nos dias de hoje. As pessoas estão muito ocupadas, fazendo listas de pedidos a Deus, fazendo listas de reclamações a Deus, ao invés, queridos, de intensificar um relacionamento com Ele, ao invés de buscar a sua face, ao invés de estreitar esse tempo com Ele. Queridos, Moisés, ele queria algo a mais do que suprir suas necessidades. Ele queria algo a mais, ele não queria apenas que Deus viesse e pô, pai, abra a porta disso, pai, resolve esse problema, pai, cura isso, liberta aquilo. Não, ele não estava interessado nisso. Ele sabia que isso era uma consequência de quem tem um relacionamento com Deus. Ele queria mais, queridos, do que ver o dedo de Deus, ou ouvir a voz de Deus através de uma nuvem, de uma sarça ardente. Moisés, ele ultrapassou o limite do medo, quando ele fala assim, ei, Deus fala para ele assim, ei, aquele que vê a minha face vai morrer. Ele ultrapassa o limite do medo, queridos, e ele chegou ao amor de Deus. Ele superou essa barreira para chegar ao amor de Deus, de tal forma que a presença de Deus passou a ser seu anseio. Por isso ele implorou a Deus. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. É o que ele ansiava, é o que ele desejava. Ele acordava já desesperado, pai, mostra-me a tua face. Ele ia dormir, pai, mostra-me a tua face. Ele sentava para almoçar, pai, mostra-me a tua face. Ele estava na academia, pai, mostra-me a tua face. Ele estava no meio dos amigos dele, pai, mostra-me a tua face. Ele não se escondia porque estava num ambiente, ele queria ver a face de Deus. Ele não estava interessado em circunstâncias, ele não estava interessado em nada, a não ser a presença de Deus.
Olha a ousadia do cara. Antes de Moisés dizer essas palavras, ele pediu para que Deus fosse à frente do povo. Mesmo diante daquilo que havia acontecido, a cena do bezerro. Queridos, e por que ele pediu? Por que ele intercedeu por aquele povo? Porque ele subiu ao Pai e conheceu o amor do Pai. Porque ele subiu ao monte, e quando ele subiu ao monte, ele viu a face de Deus. Ou melhor, ele esteve na presença de Deus. E na presença de Deus, queridos, você recebe o amor de Deus. Na presença de Deus, você recebe a compaixão de Deus, você recebe a misericórdia de Deus. E é isso que você deseja para os teus irmãos. É a presença de Deus que desenvolve isso em nossos corações, queridos. Não é a nossa vontade. Você não tem vontade de amar teus irmãos, não, irmão. Você não tem vontade de fazer o bem para os irmãos, não. É Deus em você que faz isso ser desenvolvido em você. É Deus habitando no teu coração que ativa esse amor a ponto de você olhar para um pecador, a ponto de você olhar para uma pessoa que te traiu, uma pessoa que fala mal de você, uma pessoa que te apunhala pelas costas e dizer: eu te amo. É Deus. Êxodo 33, 15 e 17. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Ele está falando: se não fores conosco. Ele não está dizendo: não, se não for comigo. Está falando: ei, esse é teu povo. Se o Senhor não for com a gente, não mande a gente ir. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim, o teu povo, de todos os demais povos da face da terra? Olha o que ele está dizendo, queridos. O que distingue, queridos, alguém de Deus é a presença de Deus. Não é uma camiseta escrito Deus, não é um boné escrito Deus, não é uma postagem no Facebook escrito Deus. Queridos, é a presença de Deus. É isso que distingue um cara de Deus, um cara que não tem relacionamento com Deus. Aí ele continua: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede. Olha só o que ele diz ali, ó: farei o que me pede, porque eu me agrado de você. Eu te conheço pelo nome. Como que Deus conhece esse cara pelo nome? Porque ele subiu um monte para estar na presença do Senhor. Por isso que Deus conhece esse cara pelo nome. Por isso que Deus fala: eu me agrado com você. Ele falou: eu não vou ficar na base. Enquanto eles querem adorar outros deuses, eu quero subir um monte. Enquanto eles querem parar pelo caminho, eu quero subir um monte. E ele sobe o monte, a ponto de ser conhecido por Deus. E Deus fala: eu farei o que me pede, porque eu te conheço. Eu conheço o teu nome. Eu sei quem você é. Imagine Deus parando diante de você, falando: Simone, eu te conheço. Brian, eu te conheço. E todos os que estão aqui: ei, eu te conheço. Eu te chamo pelo nome. Queridos, o Senhor diz a Moisés que conhecia ele pelo nome. Sabe o que isso me ensina? Quer respostas de Deus? Quem quer a resposta de Deus aqui? Busca a face do Senhor e se faça conhecido por Deus. Busca a face de Deus, se faça conhecido por Deus. Começa a gritar: ei, pai, estou aqui, ó pai, eu aqui, ó Marcelo, estou aqui, Senhor. Você vai receber instrução do Senhor. Você vai receber direção de Deus. Ele vai falar: filho, vem mais para cá. Vem mais para cá. Deus atendeu ao pedido de Moisés, mas ele não atendeu diretamente o desejo de Moisés de ver a glória de Deus. Olha só que louco, queridos, porque Deus atende o pedido de Moisés quando Deus fala para ele assim: eu vou com vocês porque eu te conheço, eu vou atender o teu pedido, eu sei quem você é, eu me agrado com você. Mas Moisés tinha falado para ele: mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E o que Deus fala para ele? Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, eu o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Olha o que Deus responde para ele. Ei, Deus conhecia o cara e falou assim: ei, meu, a minha face você não pode ver, mas eu vou te trazer para perto. Você vai sentir a minha glória. Você vai sentir minha glória, porque eu vou te colocar na rocha. E quando a minha glória passar, eu coloco a mão sobre você.
Você vai sentir a glória passando. Quando ela passar, eu ainda vou dar a oportunidade de você me ver pelas costas, você vê a glória indo. E sabe o que Moisés fala? Uau, deixa eu ir então. Que seja as costas, Senhor. Eu quero ver as suas costas então, Senhor. Eu quero estar perto de ti. Moisés não viu a glória como ele queria ver, mas Deus permitiu a Moisés ver as costas de Deus. Sua glória desaparecendo ao longe. E contemplar a glória de Deus elevou Moisés a uma dimensão de eternidade, irmãos. A dimensão que Deus habita. Porque Moisés morreu. Ninguém achou o corpo dele, ninguém sabe como que foi. Ele não foi sepultado. Ele foi arrebatado, ele foi levado. Ver a glória de Deus pelas costas elevou Moisés a um nível que todo homem tinha que desejar. Todo homem, toda mulher tinha que desejar. Eu quero isso para mim. Eu quero isso. Eu quero estar aqui e de repente, puff, cadê você, Marcelo? Estou lá na fenda, vendo ele passar. Uau, chega a me arrepiar. Cara, poder imaginar isso, Deus passando ali. E ele fala assim, ó, vou tirar a mão, dá uma olhadinha. Olha aí. Nossa. Meu. Nem a droga mais forte que eu usei na minha vida me proporcionou experiências iguais a essa. Nada, nada nesse mundo, queridos, proporciona essa experiência. Nada, nada. Oh, meu Pai. E você acha que depois Deus permitiu Moisés ver a glória de Deus? Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Queridos, fala para o irmão que está ao teu lado, mas essa história não terminou aqui. Moisés morreu, amém? Ele viu a glória de Deus? Viu? Ele foi para os céus e viu a glória de Deus? Não, a Bíblia fala nada disso não, irmão. A Bíblia não diz, e quando ele chegou no céu, então Deus foi lá e olha a minha glória. Não fala isso. Mas a gente consegue encontrar o desfecho dessa história quando nós avançamos 1500 anos na história. Como assim, pastor? A oração de Moisés pedindo que lhe revelasse a sua glória continuou a ecoar nos ouvidos de Deus. Até que um dia Jesus Cristo e seus discípulos sobem o monte para orar. Se liga nisso, irmão. Um dia Jesus Cristo chama seus discípulos. Lucas 9, 28 a 34. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, 3 caras que andavam ali lado a lado com Jesus, e fala para ele: vamos subir um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Quem eram esses homens? Moisés e Elias. Apareceram em glória, esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses estavam se retirando, Pedro disse: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Oh, Pedro andava ali perto de Cristo e não conseguiu enxergar que a glória de Deus estava se manifestando naquele lugar. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo e entraram na nuvem. Queridos, o monte da transfiguração, a Bíblia diz que as vestes do Senhor resplandeceram. O termo grego para resplandecer significa reluzir como um raio, brilhar, estar radiante. Enquanto os discípulos estavam dormindo, Jesus estava sozinho e sua glória sendo revelada.
sua glória sendo revelada. Enquanto os discípulos dormiam, a terra estava sendo banhada com sua luz, a luz da glória de Deus. E isso nos leva a um ponto muito importante. Enquanto a luz de Deus era manifesta, os discípulos dormem. Amados, é uma decisão entre a fome pela glória de Deus e o sono. Quem dorme não vê a glória de Deus. Quem tem fome vê. Quem tem sede vê. Quem tem sono não, queridos. A hora que a glória passa, ele está lá dormindão. Ele só fica com aquele arrepio. Ele fica, nossa, senti uma coisa. Agora quem tem fome e sede não, meu irmão. Queridos, isso nos leva a um ponto mais importante. Enquanto a luz de Deus era manifesta, os discípulos dormiam. Mas amados, o que isso nos ensina? Ou seremos movidos pela fome, ou cederemos ao sono espiritual. Voltamos ao que diz lá em Apocalipse. Ou nos movimentamos pela fome, o anseio, o desejo de ter Deus, ou nos prendemos, queridos, ao sono espiritual, o que nos impede de ver a glória de Deus. Mas agora preste atenção em algo. Preste atenção em algo. Lucas 9:30. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Queridos, naquele dia, 1500 anos após a sua morte, a oração de Moisés ecoando, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, ecoando aos ouvidos de Deus. Então eu acredito que Deus falou assim: ei, chama Moisés, fala para ele descer ao monte da transfiguração, que ele vai ver a glória de Deus. Queridos, Moisés viu a revelação da glória de Deus. Como assim, pastor? Preste atenção em algo, queridos. A revelação da glória de Deus é Jesus Cristo. Você quer ver a glória de Deus? Se aproxime de Jesus Cristo. Quando nossas orações subirem aos céus com uma intensidade cada vez maior e ressoarem nos ouvidos de Deus em espírito e em verdade, irmãos, então o Senhor não desprezará as nossas orações, não desprezará a oração de um povo quebrantado, um povo contrito que deseja ver a sua face. E pode passar o tempo que for, irmão, Ele não vai esquecer da sua oração. Sabe por quê? Porque Ele te conhece, Ele te chama pelo nome. E Ele vai falar assim: ei, sabe aquele meu filho? Então, ele quer ver a minha glória. Jesus, se revela a esse irmão. Jesus, se revela à igreja Bola de Neve Rio Branco do Sul, porque eles desejam demais a sua face. Eles desejam demais ver a glória de Deus. Então se revela, então se manifesta. Abre as comportas dos céus e derrama sobre essa igreja toda a glória dos céus. Eita, o caminho para esse reavivamento, queridos, é negar a si mesmo. Quer ver a glória de Deus? Negue a si mesmo. Mateus 16, 24 e 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Quer ver a glória de Deus, irmãos? Comece a negar-se a si mesmo. Comece a dizer não para aquilo que te afasta de Deus. E por que o caminho é esse? Porque a nossa carnalidade, ela nos afasta da presença de Deus. Lembra que eu falei, queridos, uma pessoa que vive em santidade, ela vive experiências com Deus que uma pessoa na carnalidade nunca viverá. Ele nunca vai conseguir presenciar isso. Para você ver a glória de Deus, você precisa se dispor a morrer. E quanto mais morto para as suas vontades você estiver, mais próximo do Senhor vai estar de você. Moisés morreu e Deus o chamou para a sua glória. Deus falou: vem ver a glória. Ô Moisés, vem ver a glória. E adoradores que adoram Deus em espírito e em verdade, queridos,
Eles não estão preocupados com a morte, eles estão preocupados com a presença. Eles estão preocupados com a manifestação da presença do Senhor. Nesse momento eles se contentam, nem que sejam com as costas de Deus, mas eles querem a face, eles querem a glória. Isso queima no coração, queridos, de um adorador. O adorador nunca ele vai colocar as mãos antes do seu coração. Um adorador, queridos, ele quer estar pertinho do Pai. Ele quer se sentir abraçado, ele quer se sentir juntinho ali. É o lugar onde a paz que excede todo entendimento vem sobre essa vida. É o lugar onde coisas acontecem. Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus está derramando algo maravilhoso sobre esse lugar. E queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Esse é o tempo de priorizar. Priorize. Se você nunca priorizou, comece agora. Se Deus nunca foi tua prioridade, comece agora. Mostra-me a tua face, Senhor. Mostra-me a tua face, Jesus. Quero ver a sua face, Senhor. Eu me sinto tão amado por Deus. E eu sinto que Deus, Ele tem amado tanto essa igreja, que Ele tem nos ensinado como buscá-lo. Ele tem nos ensinado como edificar a casa. Ele tem nos ensinado como entregar para Ele a adoração. É chegado o tempo onde verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Se você deseja ser essa pessoa, se você deseja intensificar esse relacionamento, eu quero subir o monte, Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero te convidar a abrir teu coração e entregar a sua vida a Jesus Cristo, a confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, a pedir a ajuda de Deus para dar os próximos passos. Se esse é o desejo do teu coração, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e você deseja entregar a tua vida ao Senhor essa noite, a palavra diz que se você crê no teu coração e você confessa com sua boca que Ele é Senhor e Salvador, ela te promete a salvação. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mas Deus não quer só te oferecer salvação, Ele quer te oferecer relacionamento. Se esse é o desejo do teu coração, queridos, se você tem a vontade no seu coração de viver essa vida com Cristo, eu quero te convidar a se colocar de pé e repetir uma oração comigo, com os teus olhos fechados. Repete uma oração que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, Eu creio que Tu és o Filho de Deus, e o Senhor morreu na cruz por mim. e o Senhor morreu na cruz por mim. E essa noite, Senhor, E essa noite, Senhor, eu entrego eu entrego a minha vida a Ti. a minha vida a Ti. Eu declaro, Eu declaro, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador da minha Tu és o vida. Salvador da minha vida. Escreve o meu nome
Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e me ajuda e me ajuda a buscar a sua face. a buscar a sua face. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Pai, por todos aqueles que nesse momento, Pai, colocam diante de Ti as suas vidas. O Senhor conhece o coração dos Teus filhos. O Senhor sabe a vida de cada um, de todos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor ofereça a eles esse relacionamento de intimidade, que eles possam, assim como Moisés, buscar a sua face, Pai, buscar a sua presença, ter experiências contigo, manifestação da sua glória sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer mais uma oração, e eu quero te convidar a adorar a Deus. Mas assim, queridos, que não seja uma adoração qualquer. Entregue a tua melhor adoração ao Senhor. Coloque diante de ti, diante de Deus, o seu coração. Abra teu coração ao Senhor nesse momento, queridos. Deixa Ele tocar. Deixa Ele restaurar, deixa Ele restituir. Deixa Ele quebrar o vaso, fazer um vaso novo. Fala com Deus. Começa a falar com Deus agora, a clamar pela tua presença, a clamar pela glória de Deus sobre a sua vida. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, diante da tua presença, Pai, eu declaro a nossa dependência de Ti. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, Pai, um desejo ardente de ver a sua face. Um desejo ardente, Pai, de buscá-lo intensamente a cada dia. Pai, os nossos corações começarão a queimar, as nossas bocas começarão a profetizar, os nossos lábios cantarão, os nossos pensamentos te honrarão, as nossas atitudes te louvarão. Em nome de Jesus Cristo, é chegada a hora, Senhor, em que nós, adoradores do Senhor, te adoram em espírito e em verdade. É chegada a hora, Senhor, em que as barreiras, elas são lançadas em terra, em que o medo, ele é vencido, e nós estamos subindo um monte, Senhor. Nós estamos subindo um monte, Pai. Nós estamos buscando a sua face. Nós estamos indo em sua direção, Senhor. Nós estamos buscando a sua face, Pai. Nós estamos se aproximando do Senhor. Nós estamos clamando em arrependimento. Nós oramos, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, e nós clamamos que dos céus o Senhor ouça as nossas orações, ouça o nosso louvor, ouça a nossa adoração. Desça, Pai, com a cura. Desça com a cura, desça, Pai, com a sua glória sobre essa igreja, Deus, em nome de Jesus. Não viveremos mais como antigamente, não viveremos mais como pessoas mornas, não viveremos mais como pessoas frias, viveremos como pessoas que desejam a tua face, pessoas que queimam de vontade pela tua presença, pessoas que se quebrantam, pessoas que se derramam diante de ti, pessoas que se prostram diante da tua presença. Todo joelho dobrará, toda língua confessará: tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o Deus da igreja Bola de Neve e Rio Branco do Sul. Jesus Cristo, tu és Senhor dessa cidade, tu és Senhor das nossas vidas. É chegada a hora, é chegada a hora. Verdadeiros adoradores te adoram, te adoram, te adoram. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Eu não darei sono aos meus olhos,
até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer nesse lugar. Oh, 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 se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim cada lugar de prazer. Com tua glória, vem e vem. Com tua glória, vem e vem. Com tua glória, vem e vem. Com tua glória, deixa o teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Você que é pai e mãe, preste atenção em algo. Enquanto a gente estava adorando aqui, eu tive uma visão. Eu vi uma tempestade muito grande se aproximando. Eu vi um monte de pessoas em um lugar, concentrados como se fosse um vale, e uma tempestade grande chegando e tomando conta daquele lugar. Um alvoroço de pessoas correndo para um lado, correndo para um outro. E de repente uma mão, ela se coloca desse jeito. E essa mão em cima, pessoas começam a se reunir ali debaixo.
mas nem todas podiam vir debaixo dessas mãos. Recantoria larabase de adradadrabase. Viveremos dias aonde os teus filhos serão aliciados. Onde a nossa geração de crianças e adolescentes serão expostas a uma imensidão de informação que trará confusão e corrupção. Mas aqueles que estão debaixo dessa mão é como aqueles que vivem o que a palavra diz em Salmos 91. Aquele que habita ao esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você é pai, você é mãe, você está aqui, teu filho está aí. Coloque a mão sobre o seu filho nesse momento. Coloque a mão sobre ele agora. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós compreendemos a tua soberania e oramos, clamando por ela agora, nesse momento. Pedimos a ti a tua proteção. Pedimos a ti que o Senhor guarde essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. Que as suas mãos, Pai, estejam sobre elas. Assim como diz em sua palavra, que a nosso respeito o Senhor dá ordem aos teus anjos. Envia milícias de anjos, Pai, que estejam acampados ao redor dessas famílias, que estejam protegendo essas casas, esses filhos. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro falido toda a obra do diabo sobre essas crianças, sobre esses adolescentes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro a tua proteção sobre eles. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, que eles estão debaixo, Pai, da tua proteção. Eles descansam à sombra do Onipotente. Tu és o refúgio dessas casas. Tu és o baluarte dessas famílias. Tu és o nosso Deus, em quem nós confiamos. Tu nos livrará do laço do passarinheiro, e o Senhor nos livrará da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo. Não nos assustaremos, Pai, diante do terror, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sabemos que 1000 cairão de um lado e 10.000 à tua direita, mas não seremos atingidos. Não seremos atingidos, porque estamos debaixo das tuas mãos. Buscaremos a sua face, Senhor. Buscaremos a sua presença. Nós subiremos o monte e somos chamados de adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade, Senhor. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor conhece a cada um de nós. E eu declaro por terra, Pai, toda a obra do diabo sobre essas famílias. Eu declaro por terra, Pai, toda a obra do diabo, toda a consagração dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, Pai, a Satanás. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toda oferenda a Moloque, Pai, em nome de Jesus, eu declaro desfeita agora. Eu declaro por terra, eu declaro, Pai, que essas casas pertencem ao Senhor. Eu declaro, Pai, que essas famílias pertencem ao Senhor. A tua palavra, Pai, diz, assim como Josué disse, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu e essa igreja serviremos ao Senhor. Eu e essas famílias serviremos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és Rei, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o general, Tu és aquele, Pai, a quem nós adoramos, a quem damos graças, a quem damos louvor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo louvor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, todo o altar que for levantado a Satanás, através dessas casas, através das alianças feitas, Pai, em nome de Jesus eu declaro por terra agora, Pai. Passa o teu sangue, Pai, sobre a vida de cada mão. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai.
as mãos que colocam sobre seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro o sangue de Jesus sobre essas famílias. Eu declaro o sangue de Jesus sobre esses adolescentes, sobre essas crianças, sobre esses jovens. Essas vidas pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus, diante do teu altar, nós reivindicamos, Pai, essas famílias e declaramos, Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu santo nome. Quem crê, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Abasure cantori andranai, dribasure de arabase. Tu és santo, Deus. Tu és santo, 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 santo. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Deus. Toda a honra e glória seja dada ao teu santo nome. Recebe a adoração, recebe o louvor, recebe o nosso grito de júbilo, Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, queridos. Dê a tua melhor salva de palmas. Dê o teu melhor grito de júbilo. Em nome de Jesus Cristo, toda a honra e glória seja dada ao nome dEle. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem alguém que está com dor aqui? Dor muscular, dor na barriga, alguma coisa nesse sentido? Tem alguém que está com dor aqui? Eu quero orar por você no final do culto, tá? Me procure aqui antes de você ir embora, tá bom? Deus pediu para eu orar por você. Tem alguém que está com dor assim? Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar esse culto? Amém, querido? Vocês estão bem? Então dá mais uma salva de palmas para Jesus, que Ele é digno de adoração, é digno de louvor. Amém. Cadê os adoradores do Senhor? Quem é adorador do Senhor, levanta as mãos e dá o melhor salva de palmas, faz barulho. Nós somos os seus, nós somos os seus, nós somos aqueles que o Senhor procura, Senhor. Tu encontraste, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, levante uma das tuas mãos. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo. Que Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça que é melhor a face do que as mãos. Amém. Se você buscar a face, você terá as mãos. Mas deseje intensamente esse relacionamento. Amém, queridos? Faça algo diferente. Não saia daqui simplesmente, nossa, que culto. Cara, você não pode viver de culto em culto. Você tem que viver de glória em glória, amém, queridos? E a glória, ela é manifesta todos os dias, amém? Ela, quando você acorda, quando você levanta, todo o tempo, queridos, todo o tempo, a glória de Deus está disponível a você. Então, permita-se, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vão na paz, que Deus os abençoe, os proteja. Você que nos visita hoje pela primeira vez, fez essa oração entregando sua vida a Jesus Cristo. Essa galera aqui do Boas-Vindas estará lá atrás com essas pranchetas. Eles querem te conhecer, querem orar com você, te indicar uma célula, enfim, queridos. Se você puder, não vá embora sem deixar o teu nome aí com eles, para que a gente possa depois mandar um boleto para você. Brincadeira, amém? Não é um boleto não, a gente só quer mandar um salve. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Abraça 2, 3 pessoas e abraça aquele cara que vai pagar uma pizza para você hoje.